Olá, meus amores, vamos iniciar mais uma aula de português, né? Nós vamos dar continuidade nessa aula sobre os verbos, né? Nós vamos falar sobre a conjugação dos verbos regulares, tá? Nós vamos ver a conjugação dos verbos da primeira, segunda e terceira conjugação no modo indicativo, tá? O que nós vamos nos atentar? Lembra que o verbo, ele tem as estruturas, né? Ele tem um radical, né? Que é a parte principal do verbo. Quando nós temos verbos regulares, o radical, ele não modifica, né? Nós temos a vogal temática, que vai determinar a qual conjugação o verbo pertence, né? Nós temos, se o verbo ele é da primeira conjugação, ele tem a vogal temática A. Se ele é da segunda conjugação, a vogal temática E. Se ele é da terceira conjugação, a vogal temática vai ser o I, né? Então, vamos ver aqui, ó, verbos da primeira conjugação. O exemplo que nós temos é o verbo cantar. Vamos olhar aqui na tabelinha junto com a tia? Essa tabela, com todas essas conjugações, eu vou disponibilizar, tá, na plataforma para vocês. E essas tabelas com as conjugações, todos os tempos, né, e todos os modos, né, modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo, e vai estar lá na plataforma para que vocês registrem no caderno, né, ou vocês podem imprimir e colar, tá? Ou uma ou outra, tá? Essa tabela, ela é importante para que vocês possam recorrer toda vez que a gente for pegar e conjugar os verbos, tá? Então, primeiramente, vamos olhar aqui, ó, verbo da primeira conjugação, verbo cantar. Você vai perceber, ó, que o radical do verbo vai ser o cante, que é essa parte principal, e a terminação do verbo é ar, né? Então, a vogal temática dele é a. Aqui é o verbo na forma infinitiva, né? No modo indicativo, no tempo presente, ó, tempo presente indica agora, né? Aquilo que está acontecendo no ato da fala. Então, aqui, ó, na primeira pessoa, eu canto. Olha como que fica, o radical, ele não altera, você vai perceber, ó, que o cante, tá? Em todas as conjugações aqui, ó, do tempo presente, ele permanece do mesmo jeito. Então, por isso que eu tenho um verbo regular. O que vai alterar no verbo na hora da conjugação? Vai ser alterado aqui, ó, esse finalzinho aqui, ó, tá vendo que a tia tá destacando, ó? O finalzinho é o que vai destacar, tá? Esse finalzinho. Por que esse finalzinho é o que vai destacar? Porque esse final é o que nós chamamos de desinência. A desinência é que determina em qual tempo, em qual modo e em qual pessoa o verbo está sendo conjugado. Toda vez que eu tiver um verbo na primeira conjugação, no tempo presente, do modo indicativo, na primeira pessoa, a desinência vai ser ó, tá vendo? Na segunda pessoa, a desinência vai ser as. Na terceira pessoa, a, ok? Na primeira pessoa do plural vai ser amos, na segunda pessoa do plural vai ser as, na terceira pessoa do plural vai ser an, tá? Independente do verbo, eu posso mudar o verbo, por exemplo, o verbo amar, tá? É também primeira conjugação. Quando eu for conjugar, o finalzinho, tá vendo esse final destacado do verbo amar? Vai ficar da mesma forma do verbo cantar. Então, ó, eu canto vai ser o quê? Eu amo, tá vendo? A desinência vai ser o. Tu cantas, tu amas. Ele canta, ele ama. Nós cantamos, nós cantamos, nós amamos. Vós cantais, vós amais. Eles cantam, eles amam, tá vendo? Então, a desinência, ela vai ser a mesma em todos os verbos. Isso vai valer também para a segunda conjugação, para a terceira conjugação. Só que na segunda conjugação, a desinência, ela vai alterar um pouquinho, ó. O ó, aqui, é a desinência do tempo presente. Quando ele tá aqui, ó, na segunda pessoa, vai ser o es, tá? Por que vai ser o es? Porque a vogal temática já é diferente, né? Aqui a vogal temática é a vogal temática é e. Aqui, ó, a desinência, a desinência, a desinência e a desinência.
todos os verbos que tiverem a segunda conjugação, no tempo presente vai apresentar, presente do modo indicativo, vai ter essa mesma desinência. Assim também serve para a terceira conjugação. Ó, a desinência, o finalzinho, a forma que vai ser, o que vai ser a parte que vai ser alterada no verbo, indicando qual é o tempo que ele está e qual a pessoa e também qual o modo, tá? Então, vimos aqui, ó, no tempo presente. Vamos ver o próximo tempo. Presente, o pretérito pretérito imperfeito do modo indicativo. Tá vendo? A desinência, tá, do pretérito. Então, a desinência no pretérito imperfeito, ele já vai alterar. O verbos da primeira conjugação, a desinência, ó, ela tem uma consoante determinante, tá? No pretérito perfeito, você vai ver, ó, que na primeira conjugação, a consoante determinante vai ser o V, né? Então, ó, ava, avas, ava, avamos, aveis, avam, tá? Então, essas são as desinências na primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Já na segunda conjugação, no caso aqui, ó, nós temos o verbo vender, nós vamos perceber, ó, que nós temos em destaque o i, ó, ia, ias, ia, íamos, ieis e iam, tá? Já modifica aqui, ó, modifica não, fica semelhante também na terceira conjugação, tá? O partir, ele vai ter a mesma desinência, tá? Que os verbos no pretérito imperfeito da segunda conjugação, tá vendo? Ó, são semelhantes. Então, aqui é o pretérito perfeito. Então, a desinência ela já vai ser diferente. Quando nós temos o pretérito perfeito, olha como vai modificar a desinência. Vocês perceberam que o radical, que é a estrutura do verbo, a parte principal do verbo, em nenhuma dessas conjugações teve alteração, tá vendo? Ó, o cante ficou o mesmo, o vende ficou o mesmo, o parte ficou o mesmo, não sofreu alteração. O que modifica é o finalzinho do verbo, ou seja, a desinência. No pretérito imperfeito, olha como é que fica as desinências. Tá vendo, ó? Ei, aste, ou, amos, astes e aram. No pretérito perfeito, e, este, eu, emos, estes e eram. Aqui, ó, na terceira conjugação, e, iste, iu, imos, istes e iram. Estão vendo que são semelhantes, o que tem uma alteração é na vogal temática, ok? Aqui, ó, no pretérito mais que perfeito, tá vendo, ó? A gente vai perceber que tem um destaque para a consoante R, ó. A desinência, ara, aras, ara, áramos, areis, tá? Em alguns casos, a desinência, ela o que vai ter diferença de uma para outra, vai ser a presença ou a ausência de um acento, tá? Por isso a gente tem que prestar atenção para que a gente não possa confundir, tá? Ó, na segunda conjugação, na terceira conjugação, tá? Lembrando que essa tabela vai ser disponibilizada para vocês, para que vocês possam ter no caderno de vocês, né? E possam recorrer na hora das atividades. No futuro do presente, olha como é que vai ser a conjugação, ó. Arei, arás, ará, aremos. Aí, continuando aqui, ó. Areis e arão. Tá vendo? Aqui, ó, futuro. Aí, aqui, ó, conjugação dos verbos da segunda conjugação, verbos da terceira conjugação. Futuro do pretérito. Tá vendo? O que modifica? Tá vendo? Já na primeira, no presente, no futuro do presente, arei. No futuro do pretérito vai ser já o que? Aria, tá vendo? As desinências desses verbos. No modo subjuntivo, a conjugação dos verbos vai mudar? A desinência vai mudar? Vai mudar também, tá? O que nós vamos ter aqui? Lembra que o modo subjuntivo, ele indica incerteza. Tem um elemento marcante na conjugação dos verbos no modo subjuntivo. Quando eu quiser indicar o modo subjuntivo no presente, nós vamos ter a expressão que, tá? Em um dos momentos da frase vai aparecer essa expressão que, tá? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Tá vendo como é que é a desinência do tempo presente? Então, que ele é marcante.
cante, ok? Já no pretérito imperfeito, tá assim, ó. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Então, tá vendo? A desinência, ela é diferente, mas o radical não alterou. Vamos olhar mais numa conjugação. Vamos ver agora no futuro. No futuro, o que que vai marcar? Quando? Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Uai, tia, mas a terminação AR não é um infinitivo? Não, nem sempre é infinitivo. Essa forma aqui a gente chama que é o futuro do modo subjuntivo, tá? Nesse caso aqui, ele está indicando uma possibilidade no futuro, tá? Tá vendo como é que fica a desinência no futuro do subjuntivo? Agora vamos ver aqui, ó, como que fica a desinência dos verbos no modo imperativo. Lembra, imperativo, ele está indicando ordem ou um pedido, tá? O que que acontece? O pronome, ele normalmente aparece ao final, tá? A pessoa aparece no final. Então, ó, canta tu, cante você, cantemos nós, cantais vós, cantais vocês. Uai, tia, por que que não tem a primeira pessoa do singular? Porque como a primeira pessoa é quem está dando a ordem ou executando o pedido. Então, não tem a conjugação na primeira pessoa, tá? Aí nós vamos ter no afirmativo e nós vamos ter no negativo. O que que muda no negativo? A presença do termo negativo, do não, ok? Ó, não cante tu, não cante você, não cantemos nós, não cantemos vós, não cantem vocês, ok? Então, essa é a tabelinha dos verbos em todas as conjugações e todos os pontos. Agora nós vamos para a prática, tá? Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês. Nós vamos fazer agora uma atividade, tá? Na apostila, a partir da página de número 12 da apostila de vocês. Vamos lá comigo? Então, na apostila de vocês, né? A partir da página de número 12, nós vamos fazer a página de número 12, a página de número 13 e a página de número 14 até a 15, tá? Nós vamos fazer da questão de número 1 até a questão de número 5, tá? Juntinho comigo, vamos fazer? Vamos lá. A primeira questão, tá? Não se esqueçam de colocar a data. Lembrando que a data de hoje é dia 24/8/2020, tá? Tem que colocar a data nessas páginas, tá? Pra gente ter uma noção. Os verbos abaixo pertencem a qual conjugação? Quando nós temos os verbos, lembra que os verbos eles podem pertencer, vou mostrar aqui no livro para vocês. Eles podem pertencer à primeira conjugação, à segunda conjugação e à terceira conjugação, né? O que quer dizer primeira conjugação? São os verbos terminados em ar, né? Que a vogal temática é a. Segunda conjugação são os verbos terminados em er e também os verbos terminados em or, tá? Terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Então, você vai determinar se o verbo ele pertence à primeira, à segunda ou terceira conjugação. Nós vamos olhar o final do verbo, né? Na forma infinitiva, para a gente saber qual é essa conjugação. Então, vamos lá? Então, primeiro, o verbo souberam, tá? Souberam vem do verbo o quê? Saber. Terminação ar. Então, nós temos o quê? Primeira conjugação, tá? Tia, mas o verbo aqui, ele tá conjugado, ele já tá conjugado. Se você tem dúvida, você vai olhar a forma infinitiva desse verbo, tá? Que fica mais fácil de você saber. Então, souber... Ó, primeira conjugação não, né? Deixa eu tá colocando aqui errado, ó. Deixa eu pegar e apagar. Cadê minha borrachinha? Igual vocês. Deixa eu pegar a borracha pra vir corrigir aqui, ó. Souberam, vem no verbo saber. Então, se é saber, ele é a segunda conjugação. Desculpa, ó. Vou colocar aqui, ó. Saber. Qual é a vogal temática? Ó, a terminação é E. Então, a vogal temática
é. Então, ele é a segunda conjugação. Estais. Estais vem do verbo o quê? Estar, não é? Ó? Estar. Qual é a conjugação? Quando a terminação é ar, ele é primeira conjugação. Então, se você tem dúvida, passe o verbo para a forma infinitiva. Trouxe. Vem do verbo o quê? Trazer. Ok? Então, se é o verbo trazer, olha a terminação, é. Então, ele é segunda conjugação. Ok? Sairmos. Vai ser o verbo sair. Terminação ir. Então, ele é terceira conjugação. Vamos lá, ó. Verbo pudesse. Vem do verbo o quê? Pudesse vem do verbo poder. Terminação er, então ele é segunda conjugação. Há necessidade de você escrever aqui o verbo na forma infinitiva? Não. Eu estou escrevendo para que vocês visualizem porque que é a primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Amaria é o verbo amar. Olha a terminação ar. Então, se ele é ar, ele é a vogal temática é o a. Então, ele é a primeira conjugação. Estão escrevendo junto comigo? Bebêssemos, vem do verbo beber. Terminação é. Então, eu tenho segunda conjugação. Partiste, vem do verbo partir. Olha a terminação. Ir. Vogal temática ir, então ele é terceira conjugação, ok? Então, ficou dessa forma a questão de número 1. Vamos agora para a questão de número 2. A seguir, há uma série de palavras terminadas em ar, ir, mas nem todas são verbos. Leia as palavras com atenção e circule apenas os verbos. Nem toda palavra terminada em ar, ir é verbo, tá? A gente tem que prestar atenção. Quando eu tenho aqui, ó, a gente vai circular aqui as que são apenas verbos, né? Amar é uma ação, então é o verbo. Lar é ação? Não, lá é casa, moradia, então não é um verbo, é um nome. Beber é ação, então é um verbo. Talher é uma ação, gente? É um estado, um fenômeno da natureza? Não, então nós não temos o verbo. Mar é um verbo? Também não. Sair, uma ação, então é um verbo. Triangular, vai ser verbo? Não. Paladar é verbo? Não. Passear, sim, né? O ato de passear é uma ação. Sorrir, também é um verbo. E altar, vai ser um verbo, gente? Não. Então, nós só podemos circular os verbos. Então, é amar, beber, sair, passear e sorrir. Esses vão ser os verbos da questão de número 2. Bem simples, né? Vamos prosseguir? Agora, nós vamos agora para a questão de número 3. Encontre o radical, a vogal temática e a desinência dos seguintes verbos, ok? Vamos lá? Página de número 13. Não se esqueça que nós temos que colocar o quê? A data 24/8/2020, né? Então, nós vamos dizer qual é o radical, qual é a vogal temática e qual é a desinência, tá? O radical é a parte principal do verbo. Nós temos o verbo aqui, ó, andamos, andar. Qual é o radical? Vai ser o ande. O radical, gente, ele para normalmente aqui, ó, na consoante, tá? Qual a vogal temática? Se é o verbo andar, a terminação é a. Então, a vogal temática é o a. A desinência vai ser o quê? Amos, ok? Cantavam. Qual vai ser o radical? O cante, né? A vogal temática, se é cantar, a vogal temática é a. Qual a terminação? A desinência vai ser avam, ok? Bem simples. Beberia, vem do verbo beber. Então, a desinência é o bebe, ok? Qual é a vogal temática? É. A desinência
iria, ok? É a parte que muda do verbo. Vendesse, a desinência vai ser o vende, né? Até a consoante. Vender, então a vogal temática é. A desinência vai ser esse, ok? Partira, vem do verbo partir. A radical, parte, ok? A vogal temática, I. A desinência, ira. Dividíssimo, ó, vai ser o dividir, até o D, ok? Dividíssimo vem de dividir, vogal temática, I. Desinência, íssemos, que é o finalzinho que muda, tá? Na palavra. Então, bem simples, né? Então, agora vamos para a próxima questão. Conjugue os verbos no modo indicativo. Eu tenho o quê? O verbo estudar. O verbo estudar é na primeira pessoa, né? Vamos primeiro no tempo presente. Como é que fica? Eu estudo. Tá vendo como é que é o finalzinho? Tu vai ser o quê? Estudas. Vamos escrever junto comigo. Ela ou ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais. E eles ou elas estudam. Então, ó, tá vendo como é que ficou a conjugação? O que eu quero que vocês façam? Vamos marcar a desinência dos verbos para que a gente saiba. Ó, a desinência vai ser o o, a desinência vai ser o as, a desinência vai ser a desinência vai ser amos, a desinência vai ser as e a desinência vai ser no tempo presente, ok? Vamos agora para o pretérito. No caso, nós vamos para o pretérito perfeito. Lembra que o pretérito perfeito indica uma ação no passado concluída, né? Então, eu que? Estudei. Tu estudaste. Nós, ó, ele ou ela estudaram não, estudou, né? Nós estudamos. Vós estudastes. Olha que tá vendo, ó, é semelhante, só teve o acréscimo do S, né? E eles ou elas estudarão, tá vendo? Vamos ver como é que ficou a desinência? Vamos marcar a desinência, né, na conjugação do pretérito imperfeito. A desinência ficou ei, astes, ou, amos, astes e aram, ok? Vamos agora para a próxima página. Nós vamos lá para a página de número 14. Agora, na página 14, nós vamos fazer a conjugação do verbo estudar no pretérito imperfeito. Vamos lá? Ó, eu estudava, ok? Deixa eu aqui arrumar que meu lápis não tá muito legal. Pois, tu estudavas. Ele ou ela estudava. Você vai perceber aqui, ó, que a primeira pessoa e a terceira pessoa no pretérito imperfeito fica do mesmo jeito, tá? Nós estudávamos, ok? Tem um acento aqui, ó, ok? Tem que lembrar que a acentuação ela é importante. Vós estudáveis. Também tem um acento, tá? Porque em algumas pessoas, dependendo do modo, o acento ele vai ser o diferencial, tá? E eles ou elas estudavam, ok? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, a gente vai pegar o marca-texto e nós vamos destacar a desinência desses verbos. E eu quero que vocês também destaquem aí na apostila de vocês, ó. A
ava, avas, ava, ávamos, aveis e avam, tá? Essa é a desinência do verbo da primeira pessoa, da primeira conjugação, no caso, primeira pessoa não, primeira conjugação, né? No pretérito imperfeito do modo indicativo. Agora, nós vamos conjugar o verbo estudar no pretérito mais que perfeito do modo indicativo, ok? Então, vamos lá, ó. Eu estudará. Tu estudarás. Tem um acento, ok? Já tô colocando errado. Não é essa conjugação. Peraí, deixa eu apagar aqui. Então, ó, não tem esse acento não, tá? O acento, ele só aparece quando a gente tá conjugando no futuro do presente, tá? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção no acento ou na falta de acento, tá? Então, ficou eu estudara, tu estudaras, ele estudara. É a mesma forma, a mesma desinência da primeira pessoa. Vamos lá aqui, ó. Primeira pessoa do singular. Nós estudaramos, ok? Depois tem um acento, viu? Nós estudareis, é acentuado também. E eles ou elas estudarão, ok? Com AM. Vamos marcar quais são as desinências no pretérito mais que perfeito. Então, a desinência vai ficar ara, aras, ara, áramos, areis e aram, ok? Então, o pretérito mais que perfeito vai ficar da seguinte forma, ó. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles ou elas estudaram. Então, aqui, ó, as desinências ficou no pretérito mais perfeito. Ara, aras, ara, áramos, areis e aram, ok? No futuro do presente, vamos conjugar? Vai ficar, ó. Eu estudarei, tu estudarás, ele ou ela estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles ou elas estudarão. A desinência é arei, arás, ará, aremos, areis e arão, né? Essa desinência que nós vamos destacar, porque é a parte que nós temos que memorizar na hora que nós formos conjugar os verbos no futuro do presente. Agora, nós vamos conjugar no futuro do pretérito, o verbo estudar no futuro do pretérito, tá? Página de número 15. Na página 15, futuro do pretérito, vai ficar eu estudaria, tu estudarias, ele ou ela estudaria, nós estudaríamos, vós estudarieis, tem um acentinho, e eles ou elas estudariam, com final AM. Nós vamos marcar agora a desinência, então vai ficar aria, arias, aria, aríamos, arieis e ariam, né? Conjugação do verbo estudar no pretérito, no futuro do pretérito, ok? Então, com isso, nós fizemos as atividades propostas, né? Agora, nós vamos... eu vou deixar para vocês uma atividade que eu quero que vocês façam para casa, tá? Vocês vão concluir
tá? Para casa não, atividade de aula, na verdade, tá? Vocês vão terminar de fazer a conjugação da questão, das atividades da questão de número 5 e a questão de número 6, tá? Vocês vão fazer, aí na próxima aula de português eu vou trazer a correção dessas atividades que vocês tentaram fazer, ok? Então, ó, na questão de número 5 tá assim, ó. Lembre que vocês vão precisar da tabela que a tia deixou, tá? Então, eu vou deixar só a questão de número 5. Não precisa fazer Não, pode fazer a 5 e a 6, tá? Depois de registrar a tabela, ou colar a tabela no caderno, né? A tabela que eu deixei dos verbos, conjugação dos verbos regulares no modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Vocês vão pegar e responder essas duas questões, tá? Olhando as desinências, vocês vão conseguir fazer a conjugação, tá? Complete com os verbos indicados entre parênteses no modo indicativo. Essa questão só quer que vocês coloquem os verbos no modo indicativo. Então, vocês vão colocar aqui, ó, as meninas, toda a verdade. Você vai colocar o verbo entender no pretérito perfeito. Eu vou fazer o primeiro exemplo aqui. As meninas. As meninas é o quê? Primeira, segunda ou terceira pessoa? Terceira pessoa do plural. Então, seriam elas, né? Elas, toda a verdade. Pretérito perfeito, o verbo entender no pretérito perfeito, terceira pessoa. Então, elas o quê? Pensaram para mim, pretérito perfeito, elas entenderam. Tá vendo? Vocês vão conjugar os verbos no tempo e na pessoa indicada, no modo indicativo, ok? Aí vocês vão fazer o restante com as próximas questões. Na questão de número 6, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa lá na questão de número 6. Questão de número 6 tem continuidade lá na página de número 16, tá? Então, vocês vão fazer questão de número 5 e 6. Uma parte tá na página 15 e na página 16, tá? Complete com o verbo indicado nos parênteses. Então, você vai colocar o verbo no tempo e modo solicitado. Aqui tá pedindo, ó, no pretérito imperfeito do modo indicativo. Aqui tá pedindo no presente do indicativo. Aqui tá pedindo no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Aqui, pretérito imperfeito do indicativo e futuro do presente do indicativo. Tem que observar a pessoa e o número do verbo para você conjugar da forma correta, ok? Então, essa é a tarefinha de vocês para casa. Não deixem de estudar as tabelas, tá? Que tá lá no anexo na plataforma, tá? Ou você vai colar no caderno, tá? Quem tiver possibilidade. Ou você vai copiar, tá? Essa tabela no caderno, porque é importante que vocês tenham essas conjugações como exemplo, tá? Então, beijinho, meus amores. Por hoje, nós encerramos essa parte da aula de português. Um cheiro.